Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve galera! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento e sempre agradeço a sua companhia todas as terças aqui comigo. Diretamente dos estúdios Pode Vir, estou aqui, personalizei logo de cara, estou com meu bonezinho. Hoje eu vou o programa inteiro com ele. Você que está assistindo pelo YouTube, youtube.com/euribenevento, aproveita e já se inscreve no canal e também já fica sabendo como que funciona para você ter um podcast aqui diretamente dos estúdios Pode Vir. Segue lá no Instagram, tem lá o telefone, tem também o Instagram para você tirar suas dúvidas, perguntas, tudo direitinho para você colocar o seu projeto audiovisual em prática. Segue lá e fica tranquilo que ao longo do programa eu explico melhor para você como que funciona. Nosso amigo Undershow também pilotando a nave-mãe aqui diretamente dos estúdios Pode Vir, cuidando de tudo aqui da nossa transmissão / gravação. E é sempre muito importante, né, meu? Muito obrigado aos amigos, aos fiéis escudeiros, à família, aos seguidores, a galera que escuta, os nossos ouvintes aqui do Terça Nobre. É sempre muito legal estar com vocês. E obrigado aí por todo o retorno dos episódios, né? Semana passada a gente teve o episódio número 3, né, da 8ª temporada, com a participação aí da Selena Fortuna também, a Selena F, né, como ela era chamada lá nos Paranormais. Episódio número 3 a gente falou sobre coisas clichês, sobre relacionamentos e os bastidores do programa Os Paranormais, que ela contou um pouquinho mais pra gente aqui, né? Ao longo de todas as participações dela aqui no Terça Nobre, a gente falou pouco, né, sobre os Paranormais, e é um programa bem legal, é um reality que passou dentro do Domingo Legal, já com o Celso Portiolli, né? E aí foi uma competição e ela acabou ficando em segundo lugar ali, mas teve vários episódios bem legais, tem lá no YouTube completo, né, os episódios, dá pra você assistir, se eu não me engano são 16 episódios. E é bem legal, porque tem bastante coisa, assim, né, sobre o mundo paranormal e tal, e a Selena vai muito bem em várias provas e é legal acompanhar. Então a gente resolveu falar um pouquinho sobre isso aqui no episódio passado e falamos sobre outras coisas também, que nossos assuntos sempre vão para outros lugares, mas sempre muito legal o bate-papo. Então se você não conseguiu assistir o episódio da semana passada, é o episódio número 3 da 8ª temporada, tá lá no YouTube, inclusive se você quiser dá pra ouvir todos os episódios do Terça Nobre, né? Tem uma playlist lá, Terça Nobre, que tem desde o primeiro episódio até esse episódio atual aqui do Terça Nobre, beleza? Inclusive aproveito para pedir para você que está assistindo a gente, seguir lá @euribenevento no Instagram, no Facebook, tô lá, me segue também para acompanhar aí as postagens, né, as coisas do programa. Você que está ouvindo pelo Spotify também, meu muito obrigado, manda mensagem lá falando o que você acha. No Spotify também dá para mandar mensagem, agora ele está separado por capítulos, é bem legal, eu achei bacana essa divisão que o Spotify também, o YouTube também fez em alguns episódios, então é bem bacana. E o programa de hoje, né, eu quero continuar um pouco nessa pegada também, falando sobre a vida, que eu sempre trago aqui, né, no Terça Nobre, e aí às vezes entra em questão de relacionamento, lembro de histórias minhas também, né, e eu tava pensando assim, porque é essa época de fim de ano, né, que traz pra gente muitas lembranças, muita nostalgia também. E, inclusive, né, teve um momento do episódio da semana passada que eu falei que, como eu tava gravando antes de saber da final da Libertadores, que era Palmeiras e Flamengo, né, de saber o resultado, aí eu falei, pode ser que eu esteja triste ou esteja feliz. Então, infelizmente, tô triste, né, porque o Palmeiras perdeu, todo mundo sabe disso, mas eu não tinha visto ainda, né, aquele programa ainda não tinha sido a final, então já perdeu, infelizmente. Então, não foi a melhor semana, né, mas acontece, né. Futebol é assim mesmo, inclusive tem lá o programa Desiludidos Futebol Clube, que eu faço toda segunda-feira lá com o pessoal lá na Astral TV, Paulo Talarico, Gregório Posta, André Santos, a gente fala sobre o futebol. Eu tive, né, porque a minha vontade era nem ir no programa, né, mas aí eu tive que falar sobre o programa, sobre a final, sobre a derrota, né, então é a continuação aí. E voltando, né, a questão de chegar na final de ano e a gente ter, assim, lembranças e tal, porque quando chega no final do ano a gente fica assim, nossa, o ano passou tão rápido, né, e é engraçado, porque tem alguns momentos do ano que você tá ali, né, nossa, caramba, tá demorando tanto pra passar esse mês parece que teve mais dias, aí quando chega no final do ano você para pra pensar, você fala, nossa, passou tão rápido, então parece que a cada ano isso fica mais rápido ainda, né. Que aí a gente fica com aquela questão dos objetivos, né? Quando chega no final do ano, a gente fica com aquela coisa de fazer uma lista de objetivos para o próximo ano, o que a gente quer melhorar, o que a gente não quer repetir, né? Que a gente fez esse ano, a gente não quer fazer de novo no ano que vem, não quer cometer
os mesmos erros, quer tentar fazer diferente. Então, acho que a maioria, né, das pessoas acabam sendo tomadas por esse sentimento, né, de o que eu vou fazer agora, como que vai ser esse ano e tal. E aí já começa a querer planejar, mas ao mesmo tempo também sente saudade de muitas coisas, tem nostalgia, né, que nem, por exemplo, essas festas, né, de final de ano. Eu já fiz um episódio só sobre isso, falando que as festas de final de ano me deprimem, né, e deprime muita gente mesmo, né, porque você lembra de gente que já não tá mais aqui, pessoas que faleceram, pessoas que já não fazem mais parte da sua vida, né, estão vivas, mas que hoje você não tem mais contato, não vê mais, e aí tudo isso faz parte de você sentar e prestar atenção e olhar que as coisas mudaram, né. E eu tava vendo uma postagem no Instagram esses dias, que falava assim, que quem tem mais de 30 anos começa a perder mais. Por quê? O que quer dizer? Porque muitas pessoas vão falecendo, né? Vão saindo da sua vida e tal. Não é uma regra, mas acontece mais. Quanto mais velho você vai ficando, né? Mais pessoas você vai perdendo. Aí eu tava vendo isso, não exatamente 30, mas eu vi uma postagem assim, de quem tinha mais de 30 anos era uma fase que você começava a perder mais. Aí eu comecei a pensar nisso, né? De pessoas que vão, infelizmente, que falecem, amigos, parentes, família, pessoas que a gente gosta. E aí a gente começa a sentir desfalcado, né? Os lugares da mesa faltando, como tem aquela música, naquela mesa tá faltando ele, né? Que é uma música muito bonita e ao mesmo tempo triste, né? E aí você começa a sentir saudade e falta. Então, essa época, eu acho que é aquela época que você sente mais, entendeu? Bate mais forte, você começa a lembrar, né? Pô, antigamente o Natal era assim, na casa de tal pessoa, na casa da avó, na casa da mãe. Aí você vai lembrando momentos que reunia a família e hoje já não reúne mais. Tem famílias que vão ficando divididas, aí começa a ter cada um só na sua casa mesmo, ninguém vai muito... até mora perto, mas não faz muita questão de ir. Aí tem também, assim, aquela coisa, né, de parentes que você só conhece de velório, né? Eu tenho alguns parentes que eu só vi em velório, né? Eu acho muito doido isso, tipo, a vida inteira. Não tivemos outras oportunidades de se encontrar, e aí só veio em velório e fala, eu conheço tal primo, tal prima. Eu vi ele uma vez no velório de tal... Olha que loucura isso, nunca mais encontrou. E é sempre assim, aí quando tem um velório, aí você reencontra familiares, pessoas que você não vê há muito tempo, aí tem aquela coisa de você, pô, a gente precisa se reunir mais, a gente precisa se ver mais vezes, tal, e aí fica só na promessa e não sai disso, né? Então, é meio que, infelizmente, mas é meio que natural isso, né? Que as pessoas, elas vão se ocupando tanto com o dia a dia, com a correria, porque tudo é sempre essa questão de falar correria, né? Correria. E aí vai deixando pra depois, e esse depois pode ser que ele não chegue, né? Pode ser que depois não dê tempo. Que quando realmente você parar pra prestar atenção, fala, putz, já foi, perdi, não dá mais. Então, a gente vai deixando pra depois, a gente entra no modo automático, e aí algumas coisas a gente não faz tanta questão, porque às vezes é longe, ou então às vezes, eu tô cansado, eu trabalhei muito, final de semana, de vez você fazer um esforço pra ir ver uma pessoa, de repente você fala, não, eu vou dormir, preciso... Então, é tudo a questão das prioridades. Só que aí quando você vai dando prioridades pra outras coisas, você perde, né? Cada escolha é uma renúncia, você vai perdendo outras. Aí quando você quer correr atrás, pode ser que não dê tempo. Então, tem essa questão, né? De sentir falta, de sentir saudade, de querer conversar, só que depois que já aconteceu. Depois, putz, agora deveria ter feito isso, você se arrepende quando não há mais o que fazer. Então, a gente precisa parar pra prestar atenção nisso também. Eu tava conversando isso com uma amiga, ela postou um vídeo naquela mesma semana que eu gravei o episódio aqui falando da música Janaína, né? Que a Janaína acorda todo dia às 4h30, quando ela vai dormir ela já percebe que é noite, tipo assim, o dia passou e ela não percebeu, né? A gente falou sobre a letra, sobre a história da Janaína, e depois eu fui descobrir que da música Janaína era uma empregada doméstica que trabalhava com o compositor da música, e aí ela contou a história dela pra ele. Que ela não tinha tempo, que ela tava sempre correndo, que a vida dela era desse jeito, que ela pegava metrô lotado, ou banco cheio de fila e tal, e aí ele fez essa música pra ela. Ó que loucura, eu não sabia disso. Aí depois do programa eu fui pesquisar mais sobre a história dessa música e acabei descobrindo isso. E aí ficou mais legal ainda, porque realmente é a vida de uma pessoa que passa as coisas que muitos brasileiros passam,
Muitos de nós passamos. Que nem eu falo, né? Às vezes a gente tá tão chateado com alguma coisa, tá cansado, então a gente tem aquela sensação de que só a gente que tá sofrendo, só eu que tô triste, só eu que tô mal, só eu que tô cansado. Aí você pega o metrô de manhã, ou um ônibus, né? Se você não mora num lugar que tem metrô, você vai ver que tá todo mundo indo trabalhar e os ônibus estão cheios, o metrô tá cheio, o corredor do metrô. Então, tipo assim, não é só você que tá na correria. Não é só você que tá sofrendo, não é só você que tá tendo que acordar cedo, não é só você que tem problema com o chefe. Então a gente começa a perceber que muito mais gente, né? E aí tem aquela música do Erasmo Carlos que fala, né? Sou mais um na multidão. Então, assim, a gente é mais um na multidão, cara. Então, às vezes a gente entra nessa coisa de achar que é só a gente que sofre, mas tem muito mais gente. Aí quando você olha no macro, né? Você vê, pô, então não adianta, eu não tô sofrendo sozinho. Tem muito mais gente passando por esse perrengue que eu também passo, né? E aí tem essa questão de você perder pessoas e de você sentir saudade, de você não conseguir mais fazer nada em relação a isso. E aí também, essa questão que eu falei, né? De como tá hoje a questão das redes sociais, tecnologia que a gente tem, algumas coisas realmente vieram pro nosso conforto, né? Então, assim, você tem muito o conforto daquilo que você tá vivendo, a facilidade de resolver as coisas, que nem hoje. A maioria dos condomínios já tem um mercadinho lá embaixo, então às vezes você não precisa nem sair da onde você mora, você não precisa ir no mercado, na rua. Dentro de onde você mora tem um mercadinho. Aí você tem o iFood, que você pede e chega rápido, né? Lógico, não é em todos os lugares do Brasil, mas tem muitas regiões que é rápido e você consegue, não precisa nem sair de casa para resolver. Então você tem ali muita facilidade. E aí eu tava falando com essa minha amiga, que ela postou um vídeo assim, né? Será que a vida é só isso? Tipo, assim, trabalhar, pagar as contas, voltar para casa, dormir, e aí você tá sempre muito cansado, você não consegue ter uma vida fora, né, dessa rotina de trabalho. A maioria das pessoas tem que fazer isso porque precisa pagar as contas, né? Então, assim, não dá, é gostoso pra caramba viajar, fazer várias coisas diferentes, é gostoso, mas e tempo pra fazer isso? E grana pra fazer isso? Então é mais difícil. Então, assim, a pessoa tem que trabalhar o ano inteiro, de repente conseguir pegar umas fériasinhas, viajar ali uns 15, 20 dias e às vezes nem isso. Tem gente que demora pra conseguir tirar férias. Às vezes não tem condições também de viajar. Então são vários fatores. E aí ela colocou esse vídeo e falou assim, pô, será que a vida é só isso? Naquela mesma semana que eu tinha falado sobre a Janaína, a música Janaína do Biquíni Cavadão. Aí eu peguei e falei pra ela sobre a música. Falei, essa música aqui que eu falei no programa fala muito sobre isso que você falou. Tipo assim, a vida passa e você não percebe, chegou mais um aniversário e você nem sabe mais quantos anos você tem e tal. E aí a questão era, pô, será que a vida é só isso? Será que, tipo assim, a gente vai ficar o resto da vida, assim, só trabalhando, pagando conta e já era? E aí fica esse questionamento, essa coisa, essa pulguinha atrás da orelha, esse negócio que entra na nossa mente. E aí a gente pega essa geração, né, de agora, que, sei lá, a geração que eu pertenço também, de 30 e poucos anos, a galera um pouquinho mais velha. A galera mais nova, nem tanto, porque essa galera mais nova já nasceu com um celular, né? Galera dos anos 90, anos 80, ali pegou uma geração que ainda não tinha celular, que era outras coisas, era Walkman, depois Discman, mas era uma coisa mais leve, né? O comecinho das redes sociais, mas tipo assim, essa geração que não pegou rede social, por exemplo. Então a galera sabe mais ou menos como que foi o mundo sem a rede social, sem o celular, sem você estar preso, né? E aí eu tava conversando com ela sobre isso, falei, meu, é foda, porque às vezes a gente fica... o celular, ele dá uma agonia na gente. Eu digo celular porque é onde a gente tá com as nossas redes sociais ativas, WhatsApp da vida. Tem muita gente que usa WhatsApp, tem Telegram, mas assim, esses aplicativos de mensagens, né, que a maioria usa o WhatsApp, por exemplo. E às vezes você tá ali fazendo, né, que nem você tá trabalhando, ou então você tá num compromisso, que nem agora, eu tô gravando o programa, e aí eu fico agoniado, preocupado se alguém mandou mensagem. Eu quero pegar o celular e entrar pra ver se tem alguma coisa. E às vezes não é nada, só que tem essa agonia de você esperar uma notificação. E aí, que nesses dias eu tava no dentista, cara, fui no dentista, e era um procedimento que eu achei que ia ser simples. Falei, acho que vai ser rápido e tal. Só que quando eu cheguei lá, o procedimento demorou, e demorou quase 1 hora, e eu fiquei lá, mó dor do caramba, uma posição travada lá, mexendo pra caramba no dente. E o próprio dentista falou, calma, você tá meio agoniado. Eu falei, eu realmente tenho um pouco de trauma de dentista.
Mas eu fiquei lá agoniado lá na cadeira e demorando, né, o tempo do dentista. Falei, caramba, achei que ia ser mais rápido e demorou mais do que eu esperava. Mas aí depois começou a me dar vontade de mexer no celular. E eu não podia, porque eu tava lá no dentista, então você tem que ficar parado lá, vou colocar o celular na cara enquanto o dentista tá lá te atendendo. Não pode, né? E aí ficava naquela agonia de querer olhar o celular pra poder ver se tinha alguma coisa, pra poder responder. E não, sabe, pô, você não consegue ficar 1 hora, 40 minutos sem mexer no celular? E aí é uma coisa que, assim, que a gente percebe que aí alguém pode pegar, ouvir o programa e falar, mas então você é viciado no celular. Cara, na verdade, hoje todo mundo é. Não é questão de ser viciado, mas todo mundo acostumou muito com essa questão de estar com o celular o tempo todo, de olhar o celular, de ver notificação, de esperar a notificação. Então, assim, de você ficar agoniado e já ansioso por uma coisa que nem aconteceu, por nada. Com receio de alguém falar, que nem eu já falei aqui no programa, já aconteceu de eu estar aqui, tipo, 5 minutos para entrar para fazer o programa, e aí alguém do trabalho me mandar mensagem, eu já saí do trabalho, eu não sou funcionário 24 horas, e aí eu já fico, ai meu Deus, não sei o que ela precisa. Olha que loucura isso. Pô, já saí. O que eu não posso resolver hoje, eu vou resolver amanhã. E assim, aí eu falo, essa geração que não pegou isso, né? Essa galera que tinha telefone residencial, né? Que o pessoal falava telefone fixo, né? Então assim, eu ligava pra falar com o Anderson, falou, Anderson, tá? O Anderson não tá. Ah, que hora que ele voltar? Ah, não sei, ele tá na rua. Ponto, não vou conseguir falar com ele agora. Ah, mas eu preciso falar muito com ele agora, mas ele não tá. E ele não vai surgir aqui como num passe de mágica. Então assim, se eu não consigo falar com ele agora, eu não consigo. Então assim, a gente conseguia lidar com isso, né? Tal pessoa saiu pra almoçar. Tá aqui 1 hora, eu ligo de volta. Não, agora se a pessoa saiu pra almoçar, você manda um áudio sabendo que a pessoa tá almoçando e fala, eu sei que você tá almoçando, mas pô, a hora que você voltar, você vê, não sei o quê. Ou então quando você tá indo embora, já saiu de serviço, aí você lembra de alguma coisa, você manda uma mensagem porque você esqueceu de falar. Ou ao contrário, a pessoa também sai, pô, Yuri, eu sei que você já saiu, mas pô, amanhã quando você chegar, você faz tal coisa. Então assim, sabe, ficou essa coisa de, tipo assim, você ser uma extensão, né? O seu celular é uma extensão de você. Então se você 10 horas da noite você aparece online, a pessoa se dá o direito de falar com você 10 horas da noite, coisa de serviço, por exemplo. Então, tipo, pô, não é isso. Então, eu tentei separar um pouco isso. Lá no trabalho a gente tem um número de contato pro trabalho, só que ainda tem algumas pessoas que têm meu contato pessoal e ainda vem mandar. Eu pego e falo, olha, manda pra mim no número lá. Ah, não, manda lá. Eu tento, na educação, fazer isso, mas mesmo assim é muito difícil. Então, assim, que nem eu falo, a gente critica, né, uma coisa que tá todo mundo passando e todo mundo vivendo. Então, hoje, a maioria das pessoas fica assim, fica presa no celular, e mesmo que não tenha nada importante, mas você vai querer pegar o celular pra olhar. Então, às vezes, você tá conversando com a pessoa, de repente, do nada você pega pra olhar, e aí parece assim, pô, uma falta de educação, pô, eu não faço isso. Mas muita gente faz até sem perceber. E é que eu tô falando, cara, isso não é coisa de uma ou outra pessoa, a maioria das pessoas estão assim. A gente tá muito dependente disso. Então tudo a gente resolve, né? Ah, então, como eu falei, você tá com fome de madrugada, você vai lá, você pede um iFood. Ah, você quer sair, você pega um Uber. Antes, tipo assim, dava tal hora, falar, essa hora não tem mais ônibus. Pra quem não tem carro nem moto, então beleza, essa hora não tem mais ônibus, não dá pra fazer, amanhã eu vou no outro horário. Então, tipo assim, hoje não, hoje você vai qualquer hora, você pega Uber, qualquer hora você pede iFood, qualquer hora você compra alguma coisa na internet. Se deu uma agonia, não, quero comprar um tênis novo. Aí você vai lá e entra e compra. Então, essas facilidades, por um lado, elas resolvem muito, né? Elas trazem um conforto, uma comodidade, mas por outro lado, ela tá fazendo a gente desaprender a conviver com as pessoas, a ter paciência com as pessoas, a tentar entender uma situação, sabe? Que nem hoje, você tá lá falando com uma pessoa, vocês entraram em conflito, brigou, bloqueia a pessoa, pronto. Não tem diálogo, não tem mais nada. Não, bloqueou, não quero mais trocar ideia. Então, olha que loucura isso, sabe? Não tem mais de você tentar conversar, de tentar pedir desculpa. E aí a gente tava falando sobre isso. Pô, será que é isso? Então, será que a vida é isso? Então a gente trabalhar, pagar conta e voltar pra casa, uma vez por ano tirar férias, às vezes nem isso. E aí, né, não tem mais nada, a gente não vai conseguir sair desse looping, não vai conseguir viver outras coisas, não vai conseguir aproveitar mais, que nem eu falo, às vezes eu tô tanta correria de trabalho dia a dia, não sei o que, eu não consigo aproveitar, ficar em casa, sabe? Tipo assim, aproveitar o momento pra não fazer nada. Porque também é legal e também é importante. Você chegar um dia e descansar, sabe? Hoje eu vou deitar e vou ver uma televisão aqui, vou ver uma série, um filme, sei lá, qualquer coisa, mas eu não vou fazer nada. Que nem tem aquela música, né? Passa lá em casa que eu tô fazendo vários nadas. Tipo, tem algum momento que você precisa fazer nada. Tipo, só descansar, relaxar, sabe? Dar
uma parada e respirar um pouco, porque a gente tá sempre assim, que nem eu, às vezes acontece, eu estou em casa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Aí quando eu vou ver, eu não aproveitei o tempo que eu tinha, passou rápido, eu sempre me bate essa bad no domingo à noite, né? Quando chega o final de semana, eu continuei fazendo um monte de coisa, aí chegou no domingo à noite, falei, putz, mano, não dormi o quanto que eu queria dormir até tarde, queria dormir sem despertador. Então, essas coisas elas passam muito rápido. A vida passa rápido, né? E a gente às vezes pode não estar sabendo aproveitar. Então, eu já falei várias vezes aqui no programa, às vezes a gente tentar olhar com detalhes as coisas, prestar mais atenção em tudo. Que nem eu falei daquele filme, né? Questão de Tempo, né? O filme Questão de Tempo, tem um momento do filme que ele pode voltar no tempo e o pai dele ensina isso pra ele. Ele fala, ó, cara, vive um dia normal, como você viveria, e no outro dia você vive esse mesmo dia, volta naquele mesmo dia, só que prestando atenção em tudo. E aí é muito louco, porque ele começa a prestar atenção nas coisas pequenas, nos detalhes, ele fala, nossa, que legal, isso que eu vi, não sei o quê. E é louco, porque às vezes acontece isso, a gente tá vivendo um momento, não perceber, e aquele momento passar, e você sente falta só depois, e aí não tem como mais você viver, você simplesmente perdeu o que você viveu ali, o que você lembra, beleza, o que não lembra, acabou, não tem mais, você não vai ter replay daquele momento, entendeu? Isso que é mais doido, né? Então esses dias eu tava ouvindo uma música, né? Uma musiquinha simples assim no YouTube, e aí um trechozinho daquela música, um instrumentalzinho daquela música, cara, é muito louco isso, eu não sei como que isso aconteceu, mas aquela passada de música, ela me jogou lá nos anos 2000, sei lá, quando eu tinha uns 13, 14 anos e tal. Um trechinho da música, pequenininho. Eu falei, meu, caramba, como que pode isso? Um instrumentalzinho me fez lembrar o mesmo toquinho de uma música que eu ouvia na época do carnaval lá, na minha adolescência. E eu comecei a relembrar de tudo aquilo, sabe? De quando eu era moleque, tinha uns 14, 15 anos, que eu pintava o cabelo. Todo carnaval eu pintava o cabelo com meus amigos. Falei, vamos pintar o cabelo. Aí teve um ano que eu pintei o cabelo todo de loiro. Teve um ano que eu pintei meu cabelo metade loiro, metade preto pra imitar o Supla. Então assim, eu tinha essa loucura. Por isso que eu acho que é por isso que eu tô careca, né? Tanto que eu pintei o cabelo quando eu era moleque. E assim, a gente tinha escutado falar que tinha que passar a tinta no cabelo e misturava e depois ficar no sol pra ficar mais branco. Só que isso aí, na verdade, era uma química ferrada, né, no cabelo, a gente não sabia. Aí a gente passava a tinta no cabelo e subia na laje. Aquele puta sol ardendo, 40 graus pro cabelo ficar mais branco, só que né, mal sabia eu que eu tava matando meu cabelo, né. E aí pintava o cabelo de branco assim, mas era uma tradição pintar o cabelo no carnaval. Todo carnaval eu pintava o cabelo, ia zoar, e era assim, mas era zoeira de moleque, eu nem bebia. Era só pra estar no carnaval e diferente, com o cabelão lá, fazendo graça. E aí eu lembrei disso, assim, falei, mano, nossa, que da hora, né? Que loucura. E assim, coisas, né? Pessoas, lugares, e não vai ter mais, né? Na época tinha o matinê lá do carnaval, aí tinha, lá em Roseira, tinha a quadra coberta, né? Tem ainda, né? Mas agora acho que nem tem mais carnaval lá. Até tentaram voltar, não sei se deu certo, mas tinha a matinê e tinha o normal. Então a gente ia na matinê, que era de graça, aí à noite tinha o carnaval na praça também, aí da praça o pessoal ia pra quadra. Acho que eu já contei isso aqui no podcast. E eu lembro muito disso, porque assim, pra mim era um acontecimento. Eu ia pro carnaval, falei, nossa, mano, que da hora, esperava o ano inteiro. Roupinha nova, não sei o que. Ou então pegava uma camisa velha lá, cortava as mangas dela, fazia uma regatona de carnaval. Naquela época nem tinha abadá, os abadás que tinham era mais caro também. Não era todo mundo que tinha abadá. Então a gente colocava a camisa regatona velha, criava uma regata lá, sei lá, pintava o cabelo, ia zoar. E aí esse pedacinho dessa música me fez lembrar disso e começou a me dar uma saudade, assim, e de lembrar de tudo isso e pensar que isso não vai mais acontecer. Então, tipo assim, eu ficava pensando, caramba, né, mano, naquela época eu fazia isso, eu curtia, mas eu não tinha noção de que aquilo era só aquela época, que aquilo não ia voltar mais. Então tem várias coisas na nossa vida que acontece isso, que a gente começa a perceber que já tá com muito menos intensidade, que as coisas já não acontecem tanto, que a gente já vai ficando muito mais prático, muito mais cético, muito mais chato, né? Tipo assim, hoje mesmo, sabe, dependendo se tiver um barulho muito alto, uma televisão alta, uma música muito alta, eu já fico, putz, tá alto pra caramba, já vou ficando chatão, já não curto muito. Então, as coisas vão passando, né? O ritmo é outro, né? Eu sempre falo muito do Play Center aqui, né? Que né, agora vai ter o Cacau Park, né? Que o dono da Cacau Show comprou lá os direitos do Play Center e tal. Então vai chamar Cacau Park, se eu não me engano, parece que vai ser em Itu.
E vai ter várias coisas, algumas coisas que eram do Play Center também, meio que pra relembrar, mas que é um parque novo, cheio de coisa da hora e tal. Aí eu tô acompanhando a construção desse parque, né? Eu tô vendo no Instagram e tal, eu sigo eles. E eu fico já pensando, nossa, mano, que legal, né? Pô, será que vai ser tipo como que era o Play Center, né? Tentando relembrar, tentando, tipo, imaginar. Mas assim, aí depois vem o lado, né, chatão da minha parte, que aí eu já fico pensando, puta, mano, vai chegar lá, vai ter fila. Putz, vai chegar lá, vai estar sol pra caramba, aquele sol na testa. Porque não adianta, esses parques grandes é aberto. Não adianta a gente ter a ilusão de que, não, é coberto, vai ter sombra. Pode ter umas sombras ou outra, mas nas filas dos brinquedos, geralmente é aquela lua na cara. E, fio, leva bonezinho, leva água, que vai passar, né? E ainda mais no começo, quando for novidade, todo mundo vai querer ir. Então, assim, aí o meu lado chato, meu lado velho, já começa, putz, mano, vai estar cheio lá, vai estar solzão na cara, putz, vai ser caro pra entrar. E aí já começa a pensar, já começa a por defeito, nem ter vivendo, sem ter vivido, né, quer dizer, sem ter vivido a situação, já começa a colocar defeito. Aí eu fico pensando, pô, será que eu vou ter o mesmo pique, né, da época que eu tinha, de pegar a fila e ficar 3, 4 horas na fila? Então, as coisas mudam. Então, assim, eu tenho certeza que não, eu tenho certeza que eu não vou ter esse mesmo pique. De ficar horas e horas na fila, de me divertir pra caramba, que nem quando eu ia no Play Center. Então, são épocas, né? Então, a época do Play Center, que eu fui bastante, ela é uma época que não volta mais. Assim, toda vez que eu tento lembrar, me dá muita saudade. Mas eu sei que é um lugar que não tem mais como viver aquilo. Até se existisse o Play Center hoje, pode ser que eu iria lá, ia chegar lá e não ia sentir a mesma coisa. Porque são outras épocas, são outros tempos, muda, né? As coisas mudam, a energia do lugar muda. Então, lógico, dá muita saudade, tem a questão da nostalgia, mas pode ser que hoje tivesse e não fosse tão legal, porque eu mudei também. Então, quando você tá na adolescência, você tem uma energia diferente, você tem vontade de viver e desbravar tudo, você não tem medo de nada. Depois você começa a ter mais cautela para as coisas, já, pô, essa aqui eu não vou não, vou me sentir mal se eu comer tal coisa. Antes não, se eu comer qualquer coisa, beleza. Hoje não, se eu demorar para dormir, eu vou acordar tarde, vou perder a hora amanhã, então eu não posso dormir tarde, eu não, sabe, você já começa a ter várias outras coisas pensando. Então, essa semana me deu essa reflexão, sabe, assim, de chegar no fim do ano e até já falei sobre crise dos 30 aqui, e aí eu ouvi essa semana de novo sobre essa questão de crise, né, e fala que, e aí na parte astrológica e tal, aí o pessoal fala, né, de Mercúrio retrógrado, retorno de Saturno e tal, parece que quando você faz 30 anos tem essa mudança na sua vida, perto dos 30. Então é onde tem uma mudança de cabeça, tem uma crise de existência, tem um questionamento de muita coisa. Aí eu falei, que loucura, eu nem sabia disso e eu já tinha escutado falar da crise dos 30, mas não sabia exatamente o porquê. Eu escutei um pouquinho sobre isso, depois eu até preciso um dia convidar alguém para vir aqui contar um pouco melhor sobre isso, até a Selena também deve saber um pouco mais. Mas é isso, sabe assim, que às vezes a gente chega num momento da vida que a gente começa a questionar tudo. Questionar se é isso mesmo. Que eu falei, pô, será que a vida é só isso? Será que a gente vai até essa parte e aí depois, sabe, não sai disso, não vai melhorar, ou se melhorar você não vai sentir, porque é que nem eu falo, a gente sempre tem aquela expectativa, né, que é quando você fica querendo muito uma coisa, aí quando você tem, aquilo já não te satisfaz mais, porque você buscou tanto, você tinha aquela, você almejava, não, quero isso, aí quando você tem, você chega, você fala, nossa, caramba, eu achava que ia ser muito mais. E aí você já não consegue mais dar valor para aquilo que você conseguiu, porque já entrou outra coisa, entendeu? Então, assim, a gente não consegue perceber e não consegue dar valor nas coisas que a gente já conquistou. Às vezes a gente fica tão preocupado com outras coisas que a gente não consegue celebrar a conquista. Eu até falei aqui no programa já sobre a gente celebrar as pequenas conquistas, né? E poucas pessoas fazem isso, né? Que nem essa semana mesmo. Vou ter que usar esse exemplo, né? Porque eu sou palmeirense, todo mundo sabe, né? Não é segredo pra ninguém, beleza? E aí saiu aquele vídeo do Abel beijando a medalha, que é a medalha de segundo lugar, medalha de vice. E aí as pessoas ficaram tirando sarro, zoando. Mas ué, por que ele não pode... Eu não tô falando que eu fiquei felizão de ter sido vice. Não, eu queria ter sido campeão também. Mas assim, por que ele não pode celebrar isso? Porque assim, pô, o segundo lugar também dá um prêmio. E dá um prêmio muito bom em dinheiro. E também é uma conquista porque você estava numa competição que você tinha muito mais times
é uma disputa muito grande, você ficou um ano inteiro disputando, e para quem é profissional e tá ali fazendo aquele papel, é uma conquista e são números para a carreira pessoal dele também, até para os próprios jogadores. E aí independe de time, de ser Palmeiras, qualquer outro time, mas tipo assim, é uma conquista para ele, é uma conquista pessoal. É que nem eu mesmo falo aqui do podcast. Às vezes a galera, tem gente que gosta de tirar sarrinho, de falar merdinha, mas pra mim é importante hoje eu estar numa estrutura como essa que eu tô, porque assim, ela dá credibilidade ao meu trabalho, respeita a minha história, respeita a minha vontade, respeita os meus objetivos, entendeu? Então, quando alguém tira o sarro, quando alguém fala alguma coisa, eu fico muito chateado, porque pra mim é importante. Então assim, às vezes pode ser que pra outra pessoa não seja, mas eu tenho que saber celebrar as minhas pequenas conquistas. Então, usando como exemplo essa situação da Abel, tipo, pô, ele não é uma pequena conquista, é uma grande conquista, porque você ficar em segundo lugar num campeonato gigante desse é importante, mas as pessoas elas só veem o primeiro. Não, quero ser o primeiro, se não for primeiro não serve de nada. Mas não, muitas pessoas queriam estar lá no lugar dele, mas não teve capacidade. E aí, tipo assim, o cara beijar a medalha quer dizer que ele tá respeitando o trabalho dele, que ele respeitou o caminho que ele fez até chegar ali. Lógico, quem que disputa uma coisa e não quer ganhar? Todo mundo quer ganhar. Só que, nem sempre a gente vai conseguir. Só que a gente tem que também valorizar aonde a gente conseguiu chegar. E é uma coisa que eu aprendi também ao longo do tempo, né? Até no programa já usei esse exemplo aqui. Não é minha ideia isso aí, eu aprendi também, mas assim, quando você tá numa situação que você se arrepende, que você fica chateado, como tem aquela música, né? Cada escolha é uma renúncia. Quando você se arrepende de uma coisa, você fica chateado de ter feito uma determinada escolha, aí você aprende que, assim, naquele momento era o que você podia fazer. Às vezes você não tem tempo para pensar, para raciocinar muito, você precisa tomar uma decisão. E aí naquele momento, o que você tinha de cabeça, o que você tinha de aprendizado, o que você tinha de experiência, levou você a tomar aquela decisão, e aquele momento era o melhor que você podia fazer. Daqui 2 anos pode ser que você fale, nossa, que burro que eu fui, puto, poderia ter feito muito melhor. Mas naquele momento era o que você podia fazer. Então assim, quando eu aprendi isso, eu comecei a tentar entender um pouco melhor as coisas, ficar mais leve. Não quer dizer que, nossa, como eu sou aprendão, nossa, que fodão. Não, é só pelo fato de, às vezes, tirar o peso. Tem coisa que tem peso que não tem necessidade de ter peso. Porque tem certas coisas que estão fora do meu alcance. O que eu não posso resolver, o que eu não posso... Então... a gente não presta atenção nisso, a gente não presta atenção no nosso dia a dia, a gente não vê a semana passar, só, né, dorme na segunda, acorda na sexta. Então, eu acho que a gente fica muito preso a essa questão, né, de usar o celular o tempo todo, de meio que ser obrigado, né, a ter uma vida, né, na rede social. Então, hoje até a galera também que tem, por exemplo, pessoal que tem podcast, pessoal que trabalha na mídia, né, artistas, cantores, programas de TV e tal, mesmo tem, por exemplo, você pega lá um apresentador de TV, ele tem um programa na TV, ele tá num canal grande, mas assim, ele também tem uma rede social, ele também alimenta essa rede social e também tem toda uma programação, toda uma organização. Parece que se esse artista não tiver uma rede social, ele não é ninguém. Ele tem que ter a rede social, ele tem que ter um canal no Spotify bombando, ele tem que ter um Instagram todo o tempo alimentado, aí mostra o que vai fazer, vai viajar, vai não sei pra onde. Então, parece que é uma regra fazer isso. Porque assim, aí é louco, né? Porque você pega a questão assim, dos artistas, né? Os artistas meio que têm que fazer isso, tem, entre aspas, para poder ter uma vida, né? Assim, os artistas, os seus fãs querem saber o que você faz, eles querem te acompanhar. Você precisa alimentar suas redes sociais. Você escuta o pessoal falar isso? Aí tem uns artistas que são, que eles chamam de low profile, né? Que não postam nada e tal. Mas meio que se a galera quiser estar na mídia, ela mesmo indo na TV, indo em programas e tal, ela tem que ter uma rede social ativa, meio que para manter os fãs interessados neles. Aí surgem coisas assim absurdas, né? O cara vai almoçar, o cara... Umas coisas meio... Tá na academia lá se matando. Tudo bem, gente, não sei o quê. Mas assim, isso aí são pessoas que estão na mídia e elas estão sendo assessoradas por alguém e estão sendo orientadas a fazer isso. Então elas fazem isso porque elas são orientadas a fazer isso e elas têm um motivo para fazer isso, elas têm um objetivo. Agora, o engraçado é quando pessoas comuns querem fazer isso também. E tá tudo certo. Eu tô só falando, que é uma loucura que eu tô tendo aqui pra falar. Eu não tô criticando e nem falando pra você parar de fazer. Se você acha legal fazer, legal, demorou. Mas é que é isso, assim, aí
todas as pessoas, elas querem fazer isso também. Elas querem, já que o artista tal faz, eu também vou fazer, vou colocar meu dia a dia, vou fazer isso. Só que às vezes as outras pessoas, elas não estão interessadas nisso. E aí você está gastando o seu tempo e a sua energia numa coisa que não... qual que é o objetivo? Se você acha legal mostrar a sua vida, porque você acha legal e você acha que vai ganhar alguma coisa com isso, legal. Agora, se você está fazendo isso para trazer mais seguidores, não faz sentido, porque as pessoas, elas não se interessam, elas se interessam pra vida de quem é artista. E às vezes até quando o cara é artista e famoso, as pessoas comuns, elas não se interessam em outras coisas. Tipo assim, você é cantor e eu acho legal a sua música, eu vou te seguir porque eu gosto da sua música. Eu não quero saber o que você vai almoçar hoje, eu não quero saber se você tá na praia, de sunga, de biquíni, sabe? Essas coisas. Mas tem uma orientação pros artistas fazerem isso, ok. Agora pessoas comuns fazerem isso não faz sentido. Porque pra que você tá fazendo isso? Você tá expondo a sua vida de bobeira. Você tá gastando o seu tempo de bobeira. Faz outra coisa, vai curtir, sei lá. Então, por isso que eu falo, aí a gente acaba criando uma necessidade de ter. Sabe, eu tenho que postar. Não tem que postar. Eu quero, eu tenho que falar. Não, você não tem que falar. Você pode não falar, se você quiser. Tipo assim, o problema é você sentir necessidade de dar satisfação pra quem não te perguntou nada. Você entendeu? Tipo assim, pô, isso que eu acho muito louco. Isso, tipo assim, eu tenho uma pegadinha do Ítalo Senna, que é muito engraçado, né? Nossa, adoro os vídeos dele. Que ele para num cara, assim, um cara, tiozinho, tá na moto lá, e falando, aí desliga o celular, você tá falando com quem? Aí o cara, não, tá falando, mas tá falando. Aí ele começa a falar com o cara que ele nunca viu na vida, e perguntando pro cara com quem que ele tava falando, né? Você tá falando com rapariga, né? Que não sei o que, como se fosse uma namorada ciumenta. E aí o cara começa a dar satisfação pra ele. E o cara, e tipo assim, é tão automático que o cara fala, não tava não, tava assim. E aí ele começa a dar satisfação, discutir, tentando provar que não era. Não, vou ligar aqui pra mostrar pra você que não era rapariga, não sei o que. Então assim, por um instante o cara não se ligou, aí depois cai a ficha. Aí ele fala, pô, peraí, quem é você? O que você quer saber com quem eu tava falando? Nem te conheço. Aí que ele entende que é um desconhecido que tá vindo pedir satisfação pra ele e ele tá dando essa satisfação. Olha que loucura isso. Então assim, isso é um exemplo, é muito engraçado, é maravilhoso as pegadinhas dele. E não é nem lição de moral, mas eu vi isso e eu saquei isso. Falei, caramba, que loucura, mano. O cara tá dando satisfação, sim, pra uma pessoa que ele nunca viu na vida. E a gente faz isso. A gente fica querendo dar satisfação para as pessoas que a gente não precisa dar satisfação. Tipo na rede social, tipo no status. Que nem, olha que loucura, eu várias vezes, tá? Eu falo, eu também me coloco no pote, porque eu também passo por isso, eu também sou preso a redes sociais, a celular, não sei o quê. Às vezes eu vou em algum lugar, eu tiro uma foto, eu acho legal, só que eu fico pensando assim, putz, se eu postar essa foto, tal pessoa vai falar que eu fui perto e não chamei, tal pessoa vai ficar chateada porque eu não convidei, tal pessoa vai ficar chateada porque eu não falei nada. Sabe, a gente começa a ficar preocupado. Aí se você tira a foto com um parente lá, fala, pô, nossa, você foi ver tal parente e não veio me ver, você foi pertinho de casa e não me avisou. Aí, tipo assim, a gente começa a ficar preocupado se vai chatear ou se a gente vai ter que dar satisfação pra alguém. Aí eu pego e falo, melhor não postar. Mas às vezes eu queria postar, e não é nem pra mostrar, pra esfregar na cara de ninguém, porque eu achei legal e eu gostaria de postar, mas aí eu penso, pô, se eu postar eu vou chatear, eu vou não sei o que, e aí eu já não posto. Ó que loucura, ou então quando você põe alguma coisa, e a pessoa vem, e aí, que não sei o que, já começa a querer, e aí de vez você pegar e não falar nada, eu só falar, foi isso mesmo, concordar, não, você começa a dar satisfação. E aí a gente dá satisfação pra qualquer pessoa. E a gente fica preocupado em dar essa satisfação. Então, olha que doido que a gente tá se tornando, né? Que a gente tá tão preso a isso que a gente tem que validar tudo que a gente faz com as coisas que a gente posta, senão a gente não tá validando, e a gente tem que ficar dando satisfação para pessoas que não fazem parte da nossa vida. Tipo assim, pô, eu tô aqui, eu posto uma coisa em São Paulo, aí uma pessoa lá do interior, que nem me vê no dia a dia, nem sabe mais da minha vida, vem e comenta alguma coisa comigo, e eu dou essa satisfação pra pessoa, e a gente desenrola um assunto que vai pra lugar nenhum, vai do nada pra lugar nenhum. E aí eu falo, mano, olha isso. Então assim, você tá gastando seu tempo, você tá dando satisfação pra quem não faz diferença nenhuma na sua vida, e se fosse o contrário, talvez a pessoa nem te respondesse. Então olha que loucura, como que a gente fica preso à rede social, ao celular, a essas coisas, à toa. Então, tipo assim, eu acho que essa geração, né, essa nossa geração que pegou ali a evolução, né, da internet, o celular, tudo no celular, a gente ainda vai aprender a conseguir dividir isso, sabe? A ter o momento real e ter também a questão de ficar preso a resolver tudo pela internet ou tudo pelo celular e não conseguir desgrudar nunca.
Então acho que vai chegar um momento que vai ter um... Vai chegar um pico que vai precisar resolver. Ou sai disso, ou, né, ou melhora, ou não sei o que vai ser. Mas nesse momento tá assim. A gente dá satisfação para quem nem deve, a gente não presta mais atenção nas coisas, a gente tem um déficit de atenção, então a gente não consegue focar a atenção em muita coisa, que nem, por exemplo, eu recebo muita crítica, tá? Pelo tempo do podcast. As pessoas falam, nossa, o podcast é muito longo e tal. Tanto que eu já cheguei a participar de outros projetos, as pessoas falavam, vamos fazer um podcast de 20 minutos. Eu falei, cara, 20 minutos pra mim, nossa, eu vou ficar desesperado. Porque eu gosto de falar, beleza, eu posso estar errado nesse formato, de repente as pessoas não têm mais paciência de ouvir, mas é que eu ainda sinto essa falta. Eu acho que o tete a tete é legal, principalmente quando a Selena vem aqui, a gente tem os temas, mas também a gente fala da nossa vida. E eu também gosto de trocar ideia. Então eu acho que só 20 minutos pra mim não daria. Então, e a gente vê que hoje os vídeos são curtos, né? A galera não tem muita paciência pra ver vídeos inteiros, né? Mas eu acho que é tudo uma questão de aprendizado. Mas eu queria entender, eu queria aprender a sair um pouco disso, a entender e acreditar também que a vida não é só isso. A vida não pode ser só isso. Tipo assim, trabalhar, pagar conta, voltar pra casa, sabe? Não viver, não aproveitar, né? Porque o tempo passa muito rápido, como eu falei, né? Mais um ano que a gente chega no final assim com aquela sensação de que passou rápido. Eu tinha muitos planos para 2025 e muitas coisas eu não executei. Eu quis fazer novos projetos, eu tive novas ideias, mas eu não conseguia muitas coisas tirar do papel, e porque eu mesmo também não tive essa força, porque eu estava mais preocupado com o trabalho, eu estava dando prioridade para outras coisas, e em alguns momentos a saúde me cobrou também. Até isso, até a questão da saúde, tipo assim, pô, eu preciso cuidar da minha saúde, e eu preciso mesmo, e todo ano eu falo, esse ano eu vou parar e vou fazer isso, vou começar. O ano passado eu fiz um check-up, beleza, não, esse ano mesmo, só que aí eu não dei continuidade. Então assim, de novo vem essa energia de final de ano, de começar a pensar num ano novo melhor, mas o tempo passa muito rápido mesmo, então eu tenho que prestar mais atenção nos detalhes. Eu acho que todos nós, essa questão da internet mesmo, tem gente que fala que não fico tanto, eu evito ficar, mas cara, no fundo, a maioria tá preso sim com questão de celular, de olhar toda hora, de ficar preocupado com notificação, de dormir com o celular do lado, assim, a maioria das pessoas dorme com o celular do lado do travesseiro, embaixo do travesseiro, assim, com o celular grudado, né? Onde vai, tá com o celular, então a gente precisa aprender a entender melhor isso, entendeu? A soltar um pouco e aproveitar melhor os detalhes mesmo, né? A gente tá deixando passar muita coisa. Eu falo a gente porque eu converso com alguns amigos e a gente sempre tem muitas coisas parecidas, de não prestar atenção nos detalhes e só ver depois. Tira muita foto, faz muito vídeo e aí vê depois, mas na hora que tá vivendo o momento, não aproveita. E agora eu vou girar o botão aleatório do nosso Terça Nobre e falar pra você sobre o nosso Estúdio Pode Vir. Nosso amigo Anderson Show tá aqui pilotando a nave mãe. Eu vou perguntar pra ele, Anderson, melhor eu falar aqui ou melhor eu falar ali? Fala pra mim. Fala aqui, ó. Então beleza, vou virar pra cá. O seguinte, pra você que tá ouvindo pelo Spotify, agora eu vou explicar como que funciona o Estúdio Pode Vir. Pra você que tá assistindo no YouTube já sabe como que é. Tá vendo aqui o nosso cenário. Esse é o Estúdio Pode Vir. Você pode seguir lá nas redes sociais, nosso Instagram, tem o telefone também, @Estúdio Pode Vir, segue lá. Aí você tira todas as suas dúvidas, faz as suas perguntas de como que funciona, para você desenvolver o seu podcast aqui, o seu projeto audiovisual. E também, por exemplo, é o seguinte, às vezes as pessoas querem fazer um podcast e quer montar estúdio, sabe? Vou montar um estúdio. Cara, dá muito trabalho, iluminação, câmera, móveis, espaço, ar-condicionado. Mano, isso tudo é muito caro. É um projeto que vai ficar caro e às vezes não compensa você ter um estúdio, você montar o seu próprio estúdio e você só você ficar gravando, você vai ter um espaço lá meio que desperdiçado. Então aqui você tem já o estúdio pronto, a estrutura montadinha, do lado do Metrô Paraíso, você desce na estação, atravessa a rua, você já tá aqui no prédio, se você vier de carro tem estacionamento e você vai ficar as horas que você precisa. Eu quero gravar 2 horas, combina e grava 2 horas. Quero gravar 1 hora só, 1 hora só, 3 horas. Aí é só você combinar, é muito mais fácil, muito mais simples. Você traz seus convidados aqui, já tem a estrutura pronta, do que você ter que montar do zero. E vai dar muito mais trabalho. Não é qualquer coisa que você vai conseguir montar um podcast. Aqui já tá tudo prontinho, mastigadinho para você fazer o seu projeto. Aí se você quiser fazer outras coisas também, externa, estilo talk show, entrevistas, gravar cursos, até cantar, se você quiser, você consegue. Então segue lá, @Estúdio Pode Vir, para você ter o seu novo projeto aqui,
O ano tá acabando, você já pode começar a planejar o ano que vem, mas de repente esse ano você já negocia para começar a gravar no finalzinho do ano e começar o ano que vem já com o pé direito, já gravando vários episódios legais, você apresentando, mais 3 pessoas com você, tem a estrutura legal. Então, não perde mais tempo, @Estúdio Pode Vir, tô aqui personalizei, para você ter o seu podcast. Como que é a frase mesmo? Estúdio Pode Vir, o seu podcast é aqui. É isso mesmo, né, Anderson? E é o seguinte, o nosso parceiraço aqui também, Store AEC, onde você consegue comprar aí relógio, celular, smartwatch, camisa de time, boné, óculos, acessórios em geral, onde você vai comprar o seu presente de Natal, presente pra galera que você quer presentear agora nessa reta final de ano aí. Segue lá, @StoreAEC, parceiraço. Inclusive, eu tô pensando em pegar uma camisa do Palmeiras lá pra passar o meu Natal. Porque eu tenho a tradição de Natal, camisa verde, e Ano Novo, camisa branca, do Palmeiras. Entendeu? Então, esse é o nosso projeto aqui do Terça Nobre, direto do Estúdio Pode Vir. Agradecendo sempre a galera que tá com a gente. Hoje a gente falou um pouquinho sobre essa questão da gente ficar preso, né, ao celular, as saudades que a gente também já não pode mais, né, não pode mais lidar, né, tipo assim, pessoas que já foram, né, pessoas que partiram dessa vida, a gente não tem mais o que fazer, então a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem, porque depois a gente vai só se lamentar, devia ter conversado mais, devia ter amado mais, como diria a música, né, Epitáfio. Então a gente tem que saber aproveitar os momentos que a gente tem. Agradecer sempre ao Anderson pilotando a nave mãe, agradecer a galera do Estúdio Pode Vir, agradecer aos nossos fiéis escudeiros aqui do Terça Nobre, agradecer também a galera que me segue lá nas redes sociais, você que tá pelo Spotify, outras plataformas de áudio, você que tá pelo YouTube, nosso muito obrigado, aproveita já, se inscreve no canal também, um beijão pra minha mãe, Dona Tânia, beijo mãe, te amo, todo mundo que tá sempre ouvindo o nosso Terça Nobre, e semana que vem a gente tá de volta, valeu galera, tamo junto! Terça Nobre.